Eu acho que dá para nós começar, então eu sei que faltam alguns cursistas ainda, mas pelo fato que daí temos as duas profs que vão apresentar em primeira, elas têm compromisso posteriormente. Então, boa noite a todas, especificamente todas, né, por enquanto. Espero que estejam bem na finaleira e reta final. Né, para a semana que vem, assim como eu comentei lá no grupo, na quarta e quinta eu tenho uma finalização das minhas disciplinas do doutorado, então eu não vou estar em casa. Então, por consequência, eu não consigo, né, fazer o último encontro na quarta-feira. Por isso que eu pedi novamente se vocês poderiam então participar na segunda ou na terça, né? Igual vocês já me responderam lá. Aí quem não pode na segunda e na terça, que eu sei, não lembro se é dessa turma aqui, mas acho que tem também professores que têm aula, que não podem, então a gente precisa que seja apresentado hoje, né? Mas aí para os demais, aí pode ser segunda e terça, tranquilo, né? Nós vamos ter tempo para isso. Então eu vou colocar aqui para apresentar a parte inicial e aí eu já passo a vez ali para a prof. Isabela. Então, além da implementação hoje, que vocês vão fazer o relato, né? Não sei quanto agora teve mais alguns cursistas que se manifestaram que gostariam de apresentar hoje. Então, vamos priorizar as apresentações e aí, posteriormente a isso, nós vamos então fazer a autoavaliação e a avaliação do grupo, que são dois links que vocês têm lá no Class. Caso alguém ainda não respondeu, hoje eu deixo um tempo também para vocês responderem esse acesso. Tá? Estamos aqui no penúltimo encontro, então, e a nossa agenda, então, nós vamos inverter aqui, nós vamos começar, então, com os relatos de implementação, posteriormente a isso, então, verificar sobre esses dois formulários que nós precisamos preencher sobre autoavaliação e avaliação do grupo. Então, como objetivos da aula, então, nós temos esses dois tipos de avaliação a ser revista, né? A autoavaliação e a avaliação em grupo. E nós vamos fazer, então, o compartilhamento das implementações. Para a implementação, então, deixa primeiro eu copiar esse Padlet aqui, que vocês vão colocar indicações, comentários, sugestões sobre o que o colega está apresentando. Então, pelo menos dois cursistas em cada apresentação, então se manifestam em relação à apresentação do colega, do cursista. Então, eu deixei separadinho aqui, quando vocês abrirem o Padlet, vocês vão ver que ele está organizado turma U, turma N, turma D, então a nossa, né, turma U. Tem um sinalzinho de mais ali, que quando vocês forem adicionar um comentário, todos vão ser em relação à turma U. Aí, por exemplo, a prof. Isabela, que vai apresentar primeiro. Então, vocês abrem ali uma publicação, escrevem Isabela, 2 pontos, e comentam algo sobre o trabalho dela, tá? Então, assim vai funcionar para todos. Vocês colocam inicialmente o nome do professor que está apresentando e, posteriormente, um comentário, uma parabenização, uma sugestão ou algo do tipo, tá? Relacionado à implementação do colega. Então, nesses relatos de implementação, então nós fazemos essa afirmação, essa organização de pensar e repensar, de criar, inovar, compartilhar, inspirar, tá? Então, para conduzir a apresentação dos relatos, eu vou solicitar, então, que vocês coloquem nesse Padlet, por exemplo, aspectos positivos dessa implementação, quais estratégias que o professor utilizou, nessa apresentação, quais foram as discussões que o cursista envolveu a partir do grupo de estudos, qual contribuição que trouxe para o grupo, o que talvez você aprendeu com o relato do colega, tá? E para quem vai apresentar, então vocês vão comentar então sobre a questão. Vocês vão mostrar, no geral, né, os slides que vocês fizeram, evidenciando, então, qual metodologia vocês utilizaram, se foi a rotação por estações ou se foi a cultura maker, mostrar as fotos, detalhar pontos positivos, negativos,
quais foram os recursos que vocês utilizaram, enfim, né? Vocês vão apresentar os slides que vocês desenvolveram. E aí, né, a partir dessa apresentação, quem apresenta hoje, eu já consigo amanhã não, porque eu vou fazer meus exames do concurso, mas tipo sexta-feira, por exemplo, eu já consigo fechar a nota de quem já apresentou hoje, entende? Porque eu preciso dessa nota da avaliação de vocês para compor os 60 pontos, tá? Então acho que da minha parte de apresentação seria isso. Aí, a prof. Patrícia pediu aqui, né? Prof. Patrícia, você poderia ser a terceira, porque a prof... Deixa eu ver quem que me pediu. A prof. Alexandra. Não, ou foi a... Não, a prof. Andréia. Ela tem depois um compromisso de conselho de classe, se não me engano, e ela precisa sair. É isso, né, prof? Isso, tem pré-conselho. Começa... Tá. Eu estou apresentando, eu já tenho que sair. Tranquilo. Poderia ser depois, prof. Patrícia... Tá, então tá. Então a prof. Isabela fica à vontade, então, para compartilhar. Prof. Alexandra, pode falar. Prof, qual é a ordem que eu vou estar apresentando? Deixa eu ver agora. Enquanto isso, a prof. Isabela já pode organizar para apresentar. Deixa eu voltar aqui agora no grupo. Deixa eu ver como é que tava. Então vai ser prof. Isabela. Peraí que tá carregando. Deixa eu só localizar aqui onde que nós tínhamos anotado. Aqui. Prof. Isabela, prof. Andréia, daí a prof. Patrícia, dá para seguir essa ordem, depois prof. Alexandra e os demais que colocaram o nome semana passada e posteriormente os que sugeriram para apresentar hoje, que é o professor Dailton e a professora Maiara. Então tá, prof, é que daí a prof vai passar o slide para mim, que eu tô com problema no Note, sim. Mas para mim tudo bem, não tem problema não. Se precisar alguém fazer primeiro que eu, porque tem compromisso, também não tem problema não. Então tá bom, obrigado, prof. Prof. Isabela, então fica à vontade. Tá dando para ver? Sim. Tá. Boa tarde, pessoal. Meu grupo, né, foi eu e mais uma parceira, a Ana, não sei se ela tá aqui. E nós somos de disciplinas diferentes, né? Eu sou da História, ela é da Educação Física. Então, nós pensamos, né, em fazer algo interdisciplinar. No nosso plano de ação foi planejado uma coisa, mas a gente sabe que a correria da escola, né, a gente tem que mudar os planos, até comentei com a professora. A nossa proposta, a princípio, né, é falar, né, o nosso objetivo era contribuir com o entendimento relacionado aos direitos da população negra, bem como os atos de resistência no contexto social e político. Eu trabalhei, né, com eles, no caso, a capoeira, a história da capoeira, como ela serviu de resistência no Brasil colonial e assim por diante. A gente ia propor para eles, né, para que eles montassem um jogo a respeito disso, trabalhando a cultura do faça você mesmo, né, deixar eles independentes para a criação deles. Só que nesse meio tempo, a gente teve a feira cultural da escola. Então, eu tive que adaptar o meu plano, né? Eu trabalhei essa cultura do faça você mesmo com eles, mas de uma forma diferente. Então, a implementação, ela ocorreu um pouco diferente do plano de ação. Tivemos a semana de mostra cultural na escola e eu utilizei desse evento para trabalhar semanas antes com os alunos a cultura do faça você mesmo. Trabalhei com eles a história da capoeira e como ela foi símbolo de resistência dos povos africanos no período colonial aqui no Brasil. Trabalhei sobre a consciência negra e fiz a proposta para que a turma realizasse uma pesquisa se ainda existia escravidão. Como é um tema bem atual, né, tipo a Shein, que é um lugar que eles compram muito, eu fiz com o nono ano, então eles já são mais velhos, a Shein tem sido acusada de trabalho escravo e assim por diante. Então, trouxe eles para o presente para que eles se sentissem, né, mais à vontade ali. Então, fui através da chuva de ideias, tirando deles o que eles podiam me falar a respeito do tema, o que eles escutam no dia a dia deles, né? E aí, no final, eu propus para que eles fizessem uma apresentação na mostra cultural a respeito do tema, né? Junto também com a consciência negra. E eu tinha 2 alunos que fazem capoeira.
Então ficou uma coisa muito legal, porque eles contaram a história da capoeira, eles fizeram uma pesquisa, além daquilo que eu falei, foram para além do que eu falei, né? E eles apresentaram a capoeira em si, explicaram a história da capoeira. Então nós fizemos uma árvore, né, com as figuras, com símbolos, né, das pessoas que fazem parte dessa história, que marcaram a história. Aí eu deixei as evidências aqui, eu só não sei, agora não quer aparecer, mas eu coloquei um vídeo aqui, que são os meninos apresentando. Deixa eu ver. Pronto, aí aqui ficaram, né, os alunos que me ajudaram na explicação. Então aí a gente fez aquela árvore com o rosto das figuras, né, onde eles marcaram alguma parte da história. E assim, saiu melhor do que o esperado. Eu não esperava tanta dedicação deles, eles deram sangue, como diz, se empenharam, trouxeram para as pessoas que visitaram, né, que não tinham conhecimento a respeito, por exemplo, da história da capoeira e do que ela representou dentro da história do Brasil, trouxe esse conhecimento a mais e me surpreenderam. Então, só somou, o grupo de estudo só somou essa interdisciplinaridade que eu e a minha parceira, a gente acabou juntando, deu muito certo. Na hora de implementar, saiu um pouco dos trilhos, né, que era para fazer um jogo, mas eu tive que adaptar, mas no final deu tudo certo, foi ótimo. E é isso, eu só tenho que agradecer mesmo. Ok, prof. Obrigada. Eu estava olhando aqui, teve um professor, né? Aparece anônimo, não, porque provavelmente vocês não entraram com o @escola ou não, ó. Escreveram: parabéns pelo trabalho, Isabela, grande relevância social. Assim, professora Elisandra. E a professora Rosângela também colocou: parabéns, atividade de muita aprendizagem. E bem bacana essa questão, você envolveu a cultura maker, né? E envolveu essa atividade prática do faça você mesmo, porque de certo modo a capoeira ela vem nessa pegada mais prática ali, né? Que os alunos eles se envolvem e colocam a mão na massa, por exemplo, para a atividade. Ficou bem bacana. A prof. Isabela fez junto, né, com a prof. Ana Flávia. Provavelmente ela vai apresentar na semana que vem, mas depois a gente pode até fazer uma comparação, né, se teve algo parecido, mesmo que em escolas e localidades diferentes. Obrigada, prof. Obrigada a vocês, gente. Eu vou aguentar mais um pouquinho, mas 6h20 o meu ônibus passa, então vai ser minutinhos que eu vou ficar aqui a mais. Então, obrigada. Tá bom, ainda bem que deu tempo. Tchau, mais, obrigada, prof. Vamos para a prof. Andréia. Prof. quer que eu apresente, né, para ela. Isso, por favor. Tá, deixa eu colocar aqui. Não, silêncio, eu só preciso de um instantinho, tenho certeza que essas anotações estão por aqui. Deixa eu ver se a prof. Andréia colocou o link aqui. Não, então deixa eu abrir diferente. Os pontos controversos. Eu não acredito, pedi a pessoa me acordar cedo que eu queria mandar uma mensagem de boa sorte pra Lara antes da audiência. Comprar seu cacto pra ela. Eu não sabia que cacto dava sorte. Nem eu. Eu comprei esse cacto porque a Lara é distraída pra esquecer de ele, mas vai permanecer ali, firme, forte, resistente como uma mensagem otimista. Isso, uma mensagem otimista pra ela. Se eu tiver que até eles não ficarem pagando o pato pela inexperiência da Lara. A gente lá vem pato de novo, nossa pato tá me cercando mesmo. Aliás, vocês sabiam que patos mergulham e não olham as penas? Fascinante. Arroz de pato. Ele lá de um cardápio.
Ó, prof, tá aqui, só que eu não consigo ampliar maior que isso, porque na minha tela eu não consigo apresentar o que você fez, assim, deixar maior. Mas eu acredito que Não. você consiga comentar daí. Tudo bem. Nosso trabalho foi feito, a Rosângela e eu, a Rosângela e a Alexandra. Nós realmente fizemos um trabalho em grupo, as duas me ajudaram muito, por sinal, porque no começo me deu uma crise de ansiedade, eu queria desistir, depois o meu pai ficou doente, daí, sabe assim, mas elas não me deixaram desistir. E como eu nunca tinha feito esse curso, para mim foi tudo muito novo, foi tudo diferente, né? Que eu sempre fiz na área de educação especial, que é a minha. Mas, assim, no nosso plano, nós combinamos de fazer a roleta, né? Só que daí nós fizemos o plano nosso, as três juntas, porém, daí cada um fez o seu diferente, conforme foi adaptado para a turma, né? E como eu trabalho com sala de recursos, eu optei pela área da matemática. E, assim, a metodologia foi me fugiu agora, Cultura Maker, e, assim, foi para mim, foi muito novo, então foi tudo diferente. Só que eu deixei tudo para os alunos, eu dei só sugestões, dei dicas, né, para eles. Primeiro eu falei que nós íamos montar um tabuleiro, e eles ficaram curiosos para saber como seria esse tabuleiro. Eu falei assim, eles queriam copiar do Banco Imobiliário, assim, de início, né? Falei, não, é diferente. Eles confeccionaram, foi feito com cartolina, com material reciclado, sabe? Não está passando as fotos? Acho que é aqui. Ó, aí foi a parte da confecção do tabuleiro, né? O material que eles usaram, eles trabalharam em equipe, eles foram... Porque daí eu falei assim, eu dei o modelo para eles daquele jogo Pingo no I, que é um tabuleiro redondo, onde tem a flechinha e você joga. Só que eles não sabiam que eles iam trabalhar. Falei, nós vamos montar um jogo e depois, no final, a professora explica como que nós vamos trabalhar. Então, eles montaram toda o material. Aí nós cortamos em cartolina daquela mais grossa, uns retângulos pequenos, e eles cortaram, mas eles não sabiam que seria colado. E eu trabalhei com eles o jogo da tabuada. Então, assim, conforme eles rodavam, né, a flecha, eles usaram clipes para colocar em cima da roleta, assim, foi tudo reciclável, sabe? Giz de cera, enfim. E no último dia que eu colei, que seriam duas partes, são duas partes, as cartinhas, eu acho que não aparece aí de perto. São uma carta com duas questões de multiplicação, né, de tabuada. E eles tinham 30 segundos para responder. Como eram duas, se ele não soubesse responder a primeira, ele pularia para a segunda, mas nesses 30 segundos. Aí eles iam marcando conforme iam jogando, quem ia ganhando, e assim, e tem um vídeo que passa eles jogando, né? Eu só não consegui com eles, eu acho que eu mandei o vídeo embaixo, ó, do depoimento deles, mas tem o jogo, eles jogando também, que está dentro daquele primeiro vídeo. Deixa eu ver. Isso aí são os depoimentos dos alunos. Peraí. Acho que eu não vou conseguir abrir, então. Deixa eu voltar aqui para a tela. O vídeo. Porque o que apareceu aqui para mim, ó. Deixa eu tentar de novo. Tinha um vídeo aqui. Esse vídeo é o vídeo deles jogando. Tá. Mas aí, se não der aqui, eu posso mandar no grupo também. Isso. Deixa eu Posso só mandar fazer no grupo. um teste aqui, se ele vai abrir. Ó, tem esse aqui, mas eu não consigo abrir ele aqui, nesse modo de apresentação. Acho que não vai dar. Entendi. Então, você comenta no geral. Então, e eles... vai abrir, eu acho. Não sei se vai ser som. Aí eles perguntavam, né? Que eles rodavam, cada um tem um dado na mão, ao que nós confeccionamos também o dado, então a cor que caísse ali, o dado perguntava. Quem estava com a cor do dado perguntava para a cor que caísse na roleta.
Aí é uma pena que ficou sem som. Mas eles, assim, eles trabalharam de um jeito porque foi eles que fizeram o jogo, né? Eles que confeccionaram tudo, mas eles ficaram surpresos que eu falei assim, que seria só no último dia. Eles não sabiam que era matemática. Eles acharam que era jogo da memória, alguma coisa parecida, sabe? E o depoimento também não dá para ouvir, deles? Deixa eu ver. Mas se não der, eu mando no grupo. Felipe, o que você achou... Também não vai ter. Sai o som ou não? Da elaboração desse jogo? Não está saindo, não. Só eu que escuto, então. Você faz a pergunta, eu vi que ele ia responder. Mas depois, você pode enviar, por exemplo, no grupo, então, Eu mando no grupo, Isso, então. Mas comenta para os cursistas, então, o que esse aluno falou sobre o jogo. O que eles falaram? Primeiro, eles falaram que foi uma surpresa e eles confeccionaram o jogo, né? Depois eu perguntei qual foi a dificuldade que eles acharam. Aí tem uns que um falou assim, as continhas. Aí qual a facilidade que nós tivemos? Nós não tivemos. Então, assim, e a maioria deles, como a minha sala é de recurso, e eles são alunos de turmas mistas, tem primeiro ano, tem sétimo ano, tem sexto, né? E o comentário geral, assim, que para eles não tinham feito um material assim, não tinham participado de um jogo desse jeito. Mas, assim, para mim foi muito gratificante ver a união deles trabalhando, porque eles mediam de um lado, mediam de outro, aí não dava certo, a flecha não rodava com nada, e eu falei que tem que ser tudo reciclável aqui. Então, para eles colocarem o clipe, eles arrumaram um jeito de encaixar, dobrar ele embaixo, para poder girar a flechinha. Para mim foi novo, interessante. Para mim valeu a pena o trabalho. Mais alguma pergunta, Pro? Acho que seria isso. Depois você envia esse depoimento. Eu vou mandar já no grupo. É bem legal, né? O aluno falando do jogo. É interessante, assim, pra gente ter noção em relação ao que eles comentaram. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui para você. Prof. Andréia, a prof. Rosângela escreveu: parabéns, você conseguiu envolver todos os alunos dentro de suas particularidades na atividade proposta. Realmente, porque trabalhar com uma sala de recurso, a diversidade ali e o nível de conhecimento, vamos dizer assim, sim, de cada um é muito diferente. Então, você conseguir envolver eles confeccionar o jogo, foi uma atividade, né, realmente em relação à cultura maker. Parabéns mesmo, prof, pela apresentação. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Muito obrigada mesmo. Deixa eu parar aqui a minha apresentação. E acho que agora na ordem, então, seria a prof. Patrícia. Isso. Prof, posso compartilhar aqui ou você compartilha? Fica à vontade, pode compartilhar, prof. Tá, pessoal, peço desculpa pela minha, eu até mandei para a prof. Tá compartilhando a tela? Vocês estão conseguindo ver? Abriu para nós. Uhum. Tá. Peço desculpas pela minha câmera desligada, eu até mandei mensagem hoje para a professora, eu tô com uma celulite infecciosa, é a segunda vez que eu tenho, então ontem eu tive que não consegui nem sair dirigindo da minha escola, tive que largar o carro e tiveram que me buscar para eu ir para um hospital, porque é uma doença causada por uma bactéria, né? E aí tive bastante problema, bastante febre. E aí, então, eu estou deitada. Daí eu pedi para a professora para apresentar primeiro, só para eu tirar o meu computador aqui daí de cima, aqui, para que eu possa continuar a apresentação deitada, né? Mas, enfim. Então, vamos ao relato aí de implementação. A minha escola é o Colégio Dirce Celestino do Amaral, ele fica aqui em Curitiba, na região da cidade industrial. A ideia aqui, como no nosso grupo, no nosso subgrupo de trabalho ali, nós tínhamos bastante diversidade de disciplinas, né? Se não me engano, eu tinha mais uma outra professora que acho que era projeto de vida também, mas as outras eram outras disciplinas distintas. Então, a gente pensou em fazer algo que todas pudessem
partilhar, né, do mesmo planejamento. E aí a gente decidiu pela Cultura Maker, pela metodologia de Cultura Maker, e aí pensando na questão da produção de uma agenda física. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, prof, dá para ouvir. Sim? Tá. Então, a gente pensou na produção, né, de uma agenda física, que aí poderia se encaixar em todas as disciplinas, independente de ter projeto de vida ou não, né? Então, que seria na questão da gestão do tempo. Então, para quem tem disciplina de projeto de vida, a aula é a aula 43, que fala da gestão do tempo, né? Então, nós refletimos com os alunos, então, abordei essa aula com eles, eu tenho o projeto de vida, e nós abordamos a gestão do tempo diário, como que ele tem gerido esse tempo, se ele faz o uso adequado do tempo, se ele escolhe, né, como fazer as coisas, determina tempo para isso, né, se ele acha importante planejar as atividades da semana. Então, nós abordamos dentro disso, né, a gestão do tempo como questão de organização pessoal, como uma questão de fazer uma boa gestão do tempo, né, os objetivos de fazer essa gestão e os valores para a gestão do tempo. Na etapa 2 dessa atividade, foi feita a leitura de textos, eu indiquei alguns vídeos, nós utilizamos a sala de informática, e aí passei para eles uma animação a respeito da gestão do tempo, né, e eles pesquisaram sobre a gestão do tempo nos âmbitos tanto pessoal quanto profissional. Após eles fizeram a síntese dessa pesquisa no caderno, né, sobre o que eles pesquisaram. Aí eu sugeri como atividade extra classe que eles pesquisassem algumas formas de organização pessoal, né, como sugere a aula 43, então a agenda do Google, né, da Microsoft. Então eles pesquisaram algumas formas de gerir o tempo, né, digamos, virtualmente. Aí, a etapa da produção das agendas, eles foram organizados no formato de equipe, cada um confeccionou a sua própria agenda, né? Vale ressaltar que na minha escola nós temos 4 turmas de primeiro ano, nós temos, eu digo nós, porque eu sei disso na questão dos conselhos de classe, nós temos uma grande dificuldade com os nossos alunos do primeiro ano, tanto que não foi possível nós fazermos conselho de classe, nem no primeiro trimestre, nem no segundo trimestre, não foi possível, não, na verdade não foi viável, porque nós tínhamos praticamente todos os alunos em conselho, todos os alunos estavam com notas baixas, né? Então a gente acabou optando por pensar em propostas que mudassem isso do que discutir o fato, né, que eram as notas baixas. Então, eu estou ressaltando isso para depois falar do engajamento deles nessa atividade, né, que é uma atividade onde eles colocam aí a mão na massa efetivamente, né. E justamente, né, eu escolhi uma turma que apresenta bastante complicação, dentre essas de primeiro ano, é uma talvez das que sejam mais complicadas, justamente para ver se isso mudava alguma coisa até o final do ano, né? Para que eles mudassem até os próprios resultados, pensando em nota, né? A confecção em si, no início, ela não foi muito fácil, porque eles não trouxeram materiais, os materiais, basicamente, os que eles tinham foi o que eu levei. Até no dia eu pensei, eu não vou levar, vou deixar que eles levem, né? Vamos ver o que eles trazem. E cheguei lá, eram os meus materiais, o que eles tinham eram os meus materiais. Mas aí já na segunda aula que eles começaram, que eles, né, confeccionaram, continuaram com a confecção das agendas, aí já mudou, né? Então, o que eu tinha pedido que, no mínimo, cada um trouxesse um caderninho para fazer essa confecção. Aí já mudou, aí eu já vi que eles já trouxeram material, já se engajaram, porque viram que, né, a atividade foi ficando legal, foi ficando interessante, então eles trouxeram material, mas inicialmente foi bem complicado, porque tudo que tinha era meu, né? Enfim, aí eles fizeram, vou passar aqui, deixa eu só voltar. Então, eles fizeram, né, eles se organizaram em equipe, mas cada um produziu o seu. Aí eu tenho aqui algumas imagens deles na sala, produzindo as agendas.
Eu falei que ficaria livre se eles quisessem, né? A maneira como eles quisessem, mas a produção deveria ser deles, poderia trazer um caderninho para iniciar, né? Mas seria basicamente a produção deles. E aí surgiu esse resultado que para mim eu achei bem bonito, assim. Surgiram agendas bem diferenciadas, né? Depois eles fizeram toda uma organização, a gente trabalhou sobre a organização e eles dividiram a agenda deles e tudo mais, né? Até eu disse a eles que eu levaria as agendas para eu atribuir uma nota, e eles me pediram que não, que eles já queriam ficar com a agenda deles aquele dia mesmo, né? Porque eu disse a eles que seria legal que eles pegassem a agenda e entregassem para um colega. Eu propus que a folha de abertura da agenda fosse feita por uma mensagem de um colega, né? E eu falei, olha, nas últimas folhas a gente podia fazer como se fosse um WhatsApp físico. Pronto, daí motivou geral eles, assim, né? Professora, eu não posso mostrar minha agenda hoje, porque hoje está com fulano, ele está fazendo uma anotação para mim, hoje foi um dia difícil, eu pedi para que ele deixasse alguma mensagem, então eu achei bem positivo, assim, né? Então, essas são as imagens aí das agendas que eles criaram, né? Eles que criaram as capas bem diferenciadas. E aí aqui, né, essa aluna dividiu lá a agenda dela, colocou dinheiro, colocou um pedaço para ela ter essa conversa do WhatsApp, os lembretes. E aí eu pedi para que eles, o relato deles, eu pedi para que eles escrevessem, né? Não vou ler aqui, mas no geral, depois a prof vai ter o acesso aí. Eles falaram da satisfação de ter feito as agendas, do quanto que eles gostaram, né? Do quanto é positivo você organizar o seu tempo. E aí, assim, pedi também para os outros professores, para, né, como uma forma diagnóstica de avaliação, que eles visualizassem se eles estavam usando mesmo as agendas, se eles estavam anotando. Isso foi bem legal, porque eu ouvi relato dos próprios professores, né? Então, a gente tem, é muito importante, tudo de bom, né? Tem a noção de como posso gerenciar melhor meu tempo, para chegar nos meus objetivos, então foi bem legal, assim, né? Quanto a isso. Eu não tive, a minha pedagoga só viu o resultado final, na questão do feedback de observação, ela só viu o resultado final, não pôde estar ali né, ela previamente sabia o que seria feito, mas ela só viu daí o resultado final, as agendas produzidas, né? Eu acho que é isso, prof, quanto à questão dos resultados alcançados, isso é uma coisa progressiva, né? É mais um diagnóstico mesmo, né? Não é muito a questão da nota, mas é para criar um hábito, né? Essa é a questão da produção da agenda, para criar um hábito, né? Para que eles entendam a importância de gerenciar. Quanto à questão da metodologia, eu já conhecia, não com o nome Cultura Maker, então isso é legal, porque a gente acaba fazendo muita coisa e não sabe, né, o que está fazendo. E quando falam, acho que é algo novo, mas é algo que talvez que a gente já faz, né, e que a gente vai, com o passar do tempo, aí, conforme vai entendendo melhor, lendo sobre, a gente vai melhorando, né, vai lapidando. Eu acho que é isso. Parabéns, professora Patrícia, primeiramente pela organização, assim, dos slides, né, bem dinâmicos, assim, e criativos, e pelo relato em si mesmo, né, a questão das fotos ali, das agendas, da parte que você comentou, quando você propôs a primeira atividade, o interesse que os alunos estavam, e depois, quando eles finalizaram, que mudou, né, que esse interesse veio, que eles, né, se motivaram, então bem bacana a experiência. Inclusive, eu já deixei anotado aqui, eu já tinha visualizado o seu trabalho antes, só não sabia o que você ia comentar, né, sobre o relato, mas já deixei anotado o seu como aquela apresentação de boas práticas que os professores fazem. Por exemplo, esse ano os cursistas, eles apresentaram em Foz, né? Então teve uma seleção de cursistas com a apresentação desses relatos, eles foram apresentar lá presencialmente em Foz. Então eu deixei seu nome anotado aqui, tá? Como uma possível seleção e posteriormente escolha para esse evento aí dos relatos. Parabéns. Obrigada. Deixa eu ver aqui se tem algum comentário para você no Padlet. A professora Rosângela colocou: parabéns, a atividade que você realizou foi muito produtiva e interessante, com resultados positivos. O
Professor Dailton colocou parabéns, professora Patrícia, interessante a ideia das agendas. Então, seria isso. Novamente, parabéns, prof. Obrigada, gente. De novo, desculpe pela câmera, eu acho bem chato, né? Mas eu tô deitadona aqui, tá bem feio de ver. Vocês não iam querer me ver hoje, então desculpa por isso, tá? E obrigada. Tá bom, obrigado, prof. Você. Deixa eu ver na ordem aqui, então seria a prof. Maiara, aí eu faço a apresentação para ela. Só a prof. Patrícia parar de compartilhar para nós. Da prof. Maiara aqui. Boa tarde a todos. Então, o meu trabalho foi, né, era para ser uma agenda também, mas acabou que no decorrer da atividade acabou se tornando um diário, porque pelo fato de ser uma escola do campo, né, não ter muito material, acesso, os alunos também ser, tipo, carente, a gente não tá pedindo para eles caderno, né, porque até então, assim, eles começam a, tipo, racionar os cadernos, né, para não terem que estar comprando mais. Então, assim, eu peguei material da escola para a gente confeccionar os diários, né? Eu usei a Cultura Maker, né, como o trabalho. Então, foi assim, para início da atividade, a sala foi organizada em círculos, né, formando um grande grupo, porém, cada aluno irá realizar e confeccionar a sua própria agenda, o seu próprio diário. Então, cada um deles confeccionou o próprio, né? De acordo com o material escolhido, então, em seguida, individualmente, organizaram no interior da agenda, utilizando como modelo de calendário da semana. Então, assim, a gente colocou na agenda, fizeram a capa, o nome deles, ficou a critério deles se quisessem colocar desenho, o que eles quisessem fazer, e daí foi colocado assim, dividido cada paginazinha, que eles foi dobrado, né, em forma de um caderninho, e cada página foi colocada ali, os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então, assim, eles ficaram, né, a semana inteira com aquele diário, né, como se fosse uma obrigaçãozinha, assim, deles, né, para eles, no final do dia, ir lá e fazer um relato do que eles tinham, ou que tinha acontecido durante o dia com eles. Daí também, com a semana que passou, na próxima semana que eu tive aula com eles, a gente fez outra roda de conversa, né, e a gente ficou, assim, a critério para eles, como é que eu posso dizer para vocês, ficou a critério deles, assim, para eles disponibilizar um dia que eles quisessem colaborar com os colegas. Um dia que eles mais gostaram daquela semana que eles anotaram ali naquele diáriozinho. Então, assim, daí a gente fez aquela roda de conversa, foi bem, bem interativa, assim, bem de distraição, né? E eles foram bem participativos, participaram bem. Aqui tá eles na roda de conversa, daí as fotinhas das agendas deles, dos diáriozinhos deles, né? E daí também tem alguns relatos deles, né? Aqui tem um áudio de um aluno, acho que é um vídeo que eu fiz, se der para passar, não sei. Vamos ver se vai sair o som, me avise. Bom dia, meu nome é Andriel, eu estudo no colégio André Sobral. Não, também? Não, comenta, mas assim, no geral, o que ele falou, então, nesse vídeo. Ele falou, assim, que ele gostou de fazer essa atividade, porque ele achou bem diferente, assim, e achou de uma forma, assim, interessante deles ter uma obrigação, assim, de fazer uma anotação, às vezes, né? Chegar em casa, vou fazer um relato do que aconteceu na minha vida. Porque a vida da gente é tão corrida que, às vezes, a gente não sabe mais o que a gente fez ontem, né? Então, assim, ficou ali anotadinho tudo que eles fizeram e ficou a critério deles para colaborar para colaborar com os outros colegas, né? O dia que eles quisessem, talvez o dia da semana que foi mais divertido, teve, né, coisas diferentes para eles. Nessa aula que a gente fez, não teve observação, né, de sala de aula, então não coloquei feedback. Os resultados alcançados foram os esperados, sim, porque é uma turma bem participativa, eles até gostam de fazer atividade diferente, né? Quando falar de fazer atividade diferente é com eles mesmos. Agora tem outras turmas que já é bem difícil.
Aqui sobre a autoavaliação, então, eu acho assim que eu fui bem com as minhas colegas, né, que participei ali, não me lembro muito bem os nomes, acho que foi a Patrícia, a Valéria, as duas Valéria, a Zélia, a Marta, acho que foi, não me lembro bem o nome. Uhum. A gente interagiu bem, se ajudamos bastante, fizemos até um grupinho no WhatsApp para conversar, né, e sanar as nossas dúvidas, e eu acho que é isso. Ok, prof. Obrigada. Né? Como o grupo ali da Patrícia e da Maiara é o mesmo, então ficou ideias parecidas, né? Uma fez agenda, a prof. Maiara fez o diário, mas o plano de ação desse grupo era o mesmo, né? O que vocês enviaram em relação à cultura maker. Parabéns, prof. Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui para você. Muito obrigada. Não, acho que a última foi ainda da professora Aqui, ó. Parabéns, prof. Maiara, muito produtivo o trabalho. Deixa eu parar de apresentar, então. É bacana, que pena que não tá dando pra gente ouvir esses relatos, né? Já aconteceu com o da prof. Andréia, agora o seu. Mas eu acredito que é o formato como eu compartilho aqui, porque eu estava ouvindo o menino falar, só que vocês não estavam, né? Então deve ser algo ali em relação ao compartilhamento mesmo. Deixa eu ver na ordem aqui quem era agora. Deixa eu abrir aqui no grupo. A prof. Andréa mandou as fotos lá no grupo do WhatsApp. Prof. Elisandra e depois prof. Rosângela, que é as que tinham anotado da semana passada. E depois a gente passa para o professor Dailton também. Prof, eu, Alexandra. Ai, meu Deus, eu achei que você já tinha apresentado. Peraí. Então deixamos agora a prof. Elisandra, que já colocou a apresentação. Depois a Alexandra e depois Rosângela, então. Fala, prof. Rosângela. Microfone desligado. Será que não tá saindo som da prof? Para nós aparece o microfone desligado. Qualquer coisa, se não tiver saindo som, tenta sair da reunião e entrar novamente. Acho que agora vai sair. Tá. Agora saiu o som normal. Tá me ouvindo? Sim, agora sim. É que eu não tô ouvindo, tá? Assim, tá muito ruim. Tá, tenta sair então enquanto a prof. Elisandra apresenta e volta para a reunião, prof. Prof. Elisandra, fica à vontade. Prof. Elisandra, pode apresentar, só não tá saindo som para nós. Acho que não tá saindo seu som, então. Caso você queira... não, pra mim não tá saindo. Saiu o som da prof. Elisandra aí pra vocês? Não, também. Então, qualquer coisa, o prof pode sair da reunião, tenta entrar novamente e aí você apresenta. Vamos ver se vai dar certo. Só para falar, Ana, eu saí, entrei e ficou ótimo. Ai, que bom. Ainda bem. Vamos ver o da prof. Elisandra agora, se vai dar certo. Caso ela volte e tenha problemas com a conexão ali, com o som, daí a gente passa para a prof. Alexandra, né, até ela conseguir resolver, e qualquer coisa a gente volta nela. Então vamos esperar. Ah, tá. Prof. Alexandra pode começar, então. Ela vai trocar de computador ali. Então, acho que eu preciso apresentar para você, né, prof? Sim, prof, eu coloquei o link lá naquela descrição que a prof pediu. Ótimo. Uhum.
Agora falando no link, deixa eu ver dos professores que apresentaram. Ó, da prof. Alexandra já tá aqui. Não, tô olhando na turma errada. Não, turma certa. Dos que apresentaram, que ainda não colocaram, então, o link, por gentileza, coloquem aqui, tanto do plano quanto do relato. Deixa eu achar aqui da prof. Deu certo. Deu. Conforme eu vou precisando, eu peço para a prof passando. Então, boa noite a todos, boa noite a prof. Eu sou a professora Alexandra Pelossi, formadora nossa, Ana Paula, e o nome da escola é o Colégio João Mafei Rosa, de Juranda, e eu pertenço ao núcleo regional de Goiuerê. E eu fiz a minha implementação no meu 7º ano, à tarde, que eu tenho no Mafei, sou professora de matemática lá. Os objetivos da aprendizagem que foram desenvolvidos seria auxiliar o aluno na aprendizagem e desenvolvimento, contribuir e auxiliar o aluno no desenvolvimento afetivo deles e social também, tá? Ajudar no entendimento da importância de regras e limites. O nosso plano de ação foi feito em conjunto entre eu, a Rosângela e a Andréia. E nós escolhemos a Cultura Maker. E a ideia inicial era montar uma roleta de perguntas e respostas. Porém, cada uma de nós adaptou conforme a sua necessidade e conforme a sua aula. No meu caso, eu adaptei para minhas aulas de matemática, mas eu fiz disciplinar ali com matemática, português, geografia e história. Então, foi uma roleta, tipo um quiz de perguntas e respostas. Pode passar, prof. A metodologia utilizada foi encaminhar uma roda de conversa com a turma, orientando sobre a atividade que ia ser feita, falando sobre o limite de tempo, informar os alunos do jogo em questão, escolher o jogo e também relacionados ao raciocínio lógico, confeccionar a roleta, a execução do projeto e o desenvolvimento da capacidade de cooperação e a socialização entre eles. Pois bem, então aqui tem a minha descrição do projeto. Eu comecei assim, né? A princípio, eu pensei em preparar o jogo em casa, preparar a roleta sozinha, levar para eles e só explicar como que seria a parte de jogar. Mas aí depois eu amadureci melhor a ideia e levei a implementação para eles. Eu resolvi fazer uma roda de conversa com a turma e explicar a respeito do jogo. Eles adoraram a ideia, porque, assim, é uma turma grande, é uma turma meia dificilzinha, mas se você conseguir conversar com eles com carinho e, tipo assim, meio que adulando, ainda você consegue fazer alguma coisa ali. Tem alguns aluninhos ali nessa sala que também possuem laudo, então eles têm um pouquinho mais de dificuldade, assim, para poder lidar com essa questão. Mas todos eles foram bem participativos, houve vários questionamentos. Na hora que eu comecei a explicar, quase não consegui explicar, porque era tanta pergunta, foi um turbilhão de perguntas para mim, o que era, como que ia ser, mas devagarzinho a gente foi tendo aquela troca de informação e conseguimos chegar num consenso. Eu vou ler só uma partinha assim. Eu organizei a sala em 6 equipes e a equipe 1 ficou com a montagem da parte do disco da roleta, aquele que vai as cores. A equipe 2 com a parte do suporte para fixar a roleta. A 3 com os potinhos, que foi montado os potinhos nas cores da roleta, né? Então, conforme a cor da roleta, tinha o potinho.
A equipe 4, com a elaboração das perguntas da disciplina de português. A equipe 5, com a elaboração das perguntas da disciplina de geografia. A equipe 6, com a elaboração das perguntas da disciplina de história. Eu auxiliei todas as equipes em todas as atividades. E eu elaborei as perguntas da disciplina de matemática. Em alguns momentos eu me diverti muito. Era aluno com cola, era com cola quente nas mãos, com prego, com martelo, com tesoura, com papel, parafuso, garrafa PET. Gente, teve uma hora assim que eu falei, meu Deus, mas vamos lá. Continuamos. Os alunos, eles foram super criativos. Houve um ótimo engajamento entre eles, tanto na montagem da roleta, como na parte da execução do jogo depois. Coisas assim que nem eu esperava que ia chegar aonde eu cheguei. Aí ali tá, olha, a roleta montada, os potinhos, conforme eu falei, colocaram as cores assim, do verde, do amarelo, do rosa e do azul, e tem o branco, que é o perdeu pontos, e o preto de passe a vez. Se chegasse no verde, no preto, passava a vez. Ali a equipe vencedora, depois do jogo de perguntas e respostas, e ali cada um rolando, tipo assim, ó, a Emily rodando a roleta. Ali eu coloquei uma foto, tem uma aluna ali que é a Kessia com o martelo, o André segurando o prego, vocês não estão entendendo o que foi isso. Pode passar, prof. Continuei ali mostrando, olha só, eles cortando os papéis, ali assim, ó, cada equipe tentando montar, eu junto ali auxiliando na parte de fazer o disco, recortar o papel, colar, fixar isso ali na roleta, tá? Ali eu tenho a Heloísa, aqui tenho toda a turma. Pode passar, prof. Aí, no feedback da observação, todos os alunos ficaram muito felizes em fazer parte da construção e execução do jogo da roleta. Alguns relataram que se sentiram importantes em poder participar da implementação do meu curso de formador. Porque, assim, foi interessante ver o jeitinho deles de se achar útil, de se achar interessante, de se achar importante. E eu não podia deixar de ressaltar a criatividade que eles tiveram na base da roleta. A princípio, a gente assistiu bastante vídeos, e tinha os vídeos de cortar os papelões em forma de triângulo e fixar. Porém, eles tiveram a ideia de uma garrafa PET, encheram essa garrafa PET de areia, fixaram um cabo de vassoura ali, aonde foi fixada a roleta com o parafuso. Eu sei que eles foram. E lá no colégio tem a sala da cultura maker. Então, nós começamos fazendo isso na nossa sala de aula, depois a gente foi para a sala da cultura maker. Aí, na hora de fixar o parafuso, eles foram furar com a furadeira. Só sei que voltaram felizes que conseguiram, mas foi o diretor que furou. Foi isso que eles falaram para mim. Foi o diretor Aguinaldo que furou para a gente, prof, fez tudo bem, não tem problemas. E para não ficar ali a garrafa transparente, cheia de areia, eles passaram fita branca e pintaram com tinta, pintaram de verde. Então, eu achei bem interessante essa parte da criatividade deles, da base da roleta. Os resultados alcançados durante o desenvolvimento dessa atividade, eu pude perceber que os alunos encontraram algumas dificuldades, sim, de adaptação ao trabalho em grupo, porque um queria fazer de um jeito, o outro queria fazer do outro. Mas, em alguns alunos demonstraram preferência pelo trabalho individual. Mas, após um bom diálogo, porque daí eu tive que conversar com eles, que não poderia ser individual, que teria que ser em grupo, que teria que ser uma troca de informações, uma troca de conhecimentos. Aí eles entenderam que as atividades teriam que ser realizadas em grupos e assim colocaram em prática a criatividade, o trabalho em equipe e a capacidade de cooperação. Os alunos desenvolveram ali habilidades diante dos desafios encontrados, porque eu não vou dizer que foram poucos, foram várias,
principalmente de socialização, de entendimento, uma sala grande com vários alunos, igual eu já relatei, um quer fazer de um jeito, o outro do outro. Eles dividiram as experiências e visões sobre o processo de aprendizagem. A autoavaliação, ela ocorreu o seguinte: o ambiente escolar ele é caracterizado por espaços onde são realizadas significativas trocas de saberes. Em todos os momentos de construção do jogo da roleta, a participação dos estudantes foi muito produtiva e significativa, desde a montagem até no momento do jogo, que daí todas as equipes jogaram, todos giraram a roleta, todos fizeram as perguntas, teve os acertos, teve as percas, teve uns que reclamaram sim porque perderam, não estavam aceitando perder. Então foram 5 aulas disponibilizadas para a montagem do jogo e para o jogo. Eu não convidei ninguém da parte pedagógica e diretoria para poder participar, porque estava bem corrido na semana, era a semana da prova do SAEB, muitos acontecimentos, as pedagogas super ocupadas, até eu tenho a pedagoga Zélia, que está no mesmo grupo que eu aqui, dos formadores, e ela sabe bem disso. Então, assim, eu tentei fazer tudo da melhor maneira possível com os alunos, e por mais que foi um trabalho interessante, mas eu não quis tirar elas das funções que elas estavam para levar para a sala de aula, porque estava bem corrido. Então, assim, voltando na autoavaliação, os alunos aderiram bem à proposta, o trabalho foi coletivo, houve autonomia e responsabilidade dos estudantes no desenvolvimento e preparo das atividades, a confiança e a autoestima também foram desenvolvidas no exercício do trabalho em equipe. Em relação ao grupo de estudos, eu também tenho a relatar a minha tamanha satisfação em poder participar desta troca de conhecimento com os professores do grupo, e também não poderia deixar de agradecer à professora Ana Paula pelos ensinamentos, pelo carinho, pela paciência e toda a dedicação para conosco. Toda vez que a gente manda uma mensagem no particular, toda vez que a gente precisa do auxílio da professora, ela está sempre ali disposta a nos ajudar. Então, assim, os meus agradecimentos a todos os companheiros da equipe pela troca de conhecimento, pela troca de informação, principalmente a professora, e aos meus alunos, que eles foram, assim, muito fofos e muito determinados, e eu consegui, assim, ver um lado diferente neles, um lado que só nas aulas de matemática eu não conseguia ter visto, um lado de conseguir extrair aquela essência que cada um tem guardado lá no fundo, mas no dia a dia, sem aprofundar um trabalho assim, a gente não consegue absorver. Então, aqui está o meu relato. Muito obrigado a todos, muito obrigado, professora. Espero que vocês tenham gostado. Parabéns, prof. Mas agora eu entendo por que esses alunos fizeram um trabalho tão bom quanto que a gente viu nas fotos. Eu acho que o que incentivou eles foi você. Porque eu vendo, assim, o jeito que você fala da turma, fala essa questão de incentivar, de ajudar eles. Eu acho que isso foi o pontapé inicial para que eles conseguissem fazer esse trabalho tão bem feito quanto fizeram. Nossa, a roleta, a ideia, o formato como eles fizeram, utilizando aquela garrafa PET, areia, cabo de vassoura, igual diz você, foi uma loucura, né? Quando você viu esses alunos com prego, martelo e... Mas olha, eu acho que tudo isso, esse bom relato, partiu por causa da sua inspiração, né? Por você ser essa prof inspiradora. Fiquei muito grata também pelo que você comentou, do seu relato, assim, dá pra ver o amor que você sente pela profissão. Parabéns você e obrigada a você por trazer esse relato para nós. Parabéns mesmo, prof. Obrigado, prof. Deixa eu ver se tem alguém que comentou para você aqui no finalzinho. Prof. Alexandra, a prof. Rosângela escreveu: parabéns, a atividade que desenvolveu com seus alunos foi muito interessante e produtiva. Observei que os alunos gostaram muito. Um anônimo colocou: Alexandra, bom trabalho, criativo e dinâmico.
Professor Dailton, parabéns, prof. Alexandra, muito bom o trabalho interdisciplinar, exatamente. Eu ia falar isso da parte interdisciplinar, né? Que os alunos se envolveram aí nessas questões, né? Foram disciplinas diferentes, então houve todo esse contato interdisciplinar. Será que a prof. Elisandra agora tá saindo som? Vamos testar? Acho que agora vai. Agora vai. Fui lá, peguei o computador do meu marido, ele também está em grupo de estudo, falei, fica você sem som e me dá esse som. Isso! Então, gente, deixa eu apresentar aqui. E o bom é que esse tem câmera também, né? Você vê como sim. Ele é privilegiado, né? Som e câmera. Eu implementei no CBJA Francisco de Azevedo Macedo, aqui em Curitiba. Implementei com os módulos 1, 2 e 3 do ensino médio. Foram 7 turmas. Fiz a implementação em 7 turmas paralelamente. No começo achei que ia ser tranquilo, mas conforme foi avançando, eu percebi que não faço mais isso. A proposta, né, foi a criação de um jogo. E essa criação de um jogo, não, de vários jogos. Porque nas 7 turmas, eles se organizaram em grupo e cada grupo criaria um jogo. Então, foram mais de 20 jogos criados nesse período de um mês e pouco. Como eu tenho uma aula só por semana de projeto de vida, foi quase o bimestre todo em cima dessa atividade. No começo, eu fiquei um pouco apavorada, eu falei, meu Deus do céu, uma atividade só o bimestre todo. Mas quando eu elenquei os objetivos de aprendizagem, eu falei, tá ótimo, porque no mínimo 5 objetivos de aprendizagem imediatamente perceptíveis com a atividade que eles desenvolveram. E como o componente curricular é projeto de vida, então nós trabalhamos planejamento, organização, compromisso, responsabilidade, definição de objetivos e metas, comunicação assertiva, empatia, gestão de tempo, liderança, solução de problemas, tudo isso foi trabalhado na confecção desses jogos. Metodologia, né, confecção dos jogos Cultura Maker, foram utilizadas 5 aulas, né, como eu falei, como foi um período de feriado, eu tenho aula na quinta e sexta, então o negócio se arrastou mesmo. Na aula 1, a gente eu propus para eles a atividade, a gente fez uma tempestade de ideias e depois eles se reuniram em grupo para definir qual jogo cada grupo iria produzir, iria confeccionar, iria criar. Então, a primeira aula foi basicamente isso. Na aula 2 e 3, eles começaram a produção dos jogos, a mão na massa mesmo. Na primeira aula, eles definiam o material, aí eles me faziam a listinha do que eu precisava levar para eles, caso a escola tivesse, ou que eles trariam, se eles estivessem em casa. Enfim, as coisas foram se desenhando, para que na aula 2 e 3 eles pudessem produzir. Na aula 4, assim, eu estou falando de uma maneira que parece que tudo correu tão certinho, né? Na aula 1 foi isso, na aula 2 foi aquilo, principalmente se tratando de jovens e adultos, que a rotatividade é muito grande. Então, um grupo foi na aula 1, pensou o jogo, não foi na 3, não foi na aula 2, não foi na 3, apareceu na 4. Então, tinha um grupo com o jogo pronto, o outro estava começando o jogo. Então, foi assim, muito desafiador mesmo. Mas, especialmente as turmas da manhã, porque eu trabalho manhã e noite, especialmente as turmas da manhã, foi mais linear a produção, né? Então, na aula 4, foi a finalização dos jogos, e foi o momento que eles trocavam os jogos entre os grupos na sala de aula. Então, quem produziu o jogo da memória, trocava com quem fez jogo de pergunta e resposta, que trocava com quem fez tabuleiro, e assim por diante. Na aula 5, a gente fez uma roda de conversa para discutir como é que foi todo o processo de produção, como é que foi a experiência deles, se eles gostaram, não gostaram, se eles gostaram dos jogos, não gostaram. E na aula 5 também, em algumas turmas, eles fizeram autoavaliação e avaliação entre pares. Eu preparei, aqui tem as imagens. Esse momento aqui é o brainstorm, o momento que eles se reuniam para discutir, para definir qual seria o jogo, já iam rascunhando. Aí depois eles começaram a produção do jogo, né, propriamente dito. Essas imagens são das produções.
aqui também das produções, e aqui dos jogos prontos, né? Aqui tem alguns dos jogos, então, jogo de pergunta e resposta sobre sustentabilidade, jogo de tabuleiro sobre cidadania, e assim, são vários jogos com várias temáticas, porque como são módulos 1, 2 e 3, são temas diferentes. Então, eu listei no quadro os temas, e eles podiam escolher o tema e o jogo que eles iam desenvolver, né, dentro da ementa de cada uma das séries, dos módulos, no caso. Então, teve jogos sobre tecnologia, sobre mundo do trabalho, sobre sustentabilidade, cidadania. Aí, mundo do trabalho se desdobrou em várias coisas, profissões, enfim, uma variedade. E aqui, algumas imagens dos jogos produzidos. Aí, culminou com a mostra cultural da escola, né? Então, a nossa atividade foi expor os jogos. E na mostra foi legal porque era só uma mostra, mas aí os alunos que passavam pela mesa de jogos, eles jogavam também, o jogo da memória eles jogavam, o jogo de tabuleiro eles jogavam, então foi bem interativo nesse aspecto. Aqui mais imagem dos jogos, e aqui os instrumentos de avaliação. Então, aqui há uma autoavaliação, avaliação do jogo e avaliação entre pares. Foram os 3 instrumentos que eu utilizei para avaliação. Aí os depoimentos, tem o depoimento na ocasião, eu tinha uma estagiária, tem o depoimento da estagiária, aí alguns alunos relataram o que eles acharam das atividades, e os resultados, assim, acho que eu já falei um pouco disso, foi bastante desafiador, pelo nível de organização que eu precisei ter, porque eram 7 turmas, mais de 40 grupos produzindo jogos diferentes, então eu precisei me organizar de forma que eu conseguisse auxiliar todos eles. Então, foi um tipo de organização que eu não estava acostumada, com fichas de cada grupo, dizendo o material que precisava, quem eram os componentes, quem que eu precisava mandar mensagem no WhatsApp que não estava vindo, e tinha que apresentar, tinha que finalizar, coisa de CBJ, né, que a gente mistura busca ativa com o dia a dia e tudo mais. Acho que é isso. Ok, belo relato também, prof. E nossa, que capricho desses alunos fazendo os jogos, né? Que bem organizado ali, que bonitinho das profissões. Eu tava identificando cada figurinha relacionada a uma profissão. Bem bacana, né? A prof. Elisandra era do mesmo grupo ali do professor Dailton. Acho que ninguém apresentou ainda desse grupo, né? Dailton, Daiane, Elisandra, Elísia, Lucimar. Acho que não, você foi a primeira do grupo. Mas parabéns, assim, pela organização, você deixou, igual você falou, não é que foi, na aula 1 aconteceu isso, na aula 2 isso, na aula 3, mas você tentou descrever, assim, bem nitidamente, né, o que aconteceu em cada uma das etapas, não necessariamente que fosse em cada uma das aulas. Até porque você comentou dos feriados, então foi uma atividade prolongada, mas bem organizado o relato. Parabéns, prof. Deixa eu ver aqui se tem alguma mensagem para prof. Prof. Elisandra Rosângela escreveu: parabéns, muito interessante sua atividade, foi desafiadora, trabalhou interdisciplinarmente vários conteúdos e o resultado foi o protagonismo dos alunos com muita aprendizagem. O professor Dailton colocou: parabéns, prof. Elisandra, é muito desafiador trabalhar com jovens e adultos, mas saiu um trabalho excelente, realmente. Então, seria isso. Obrigada por apresentar o relato para nós. Acho que agora prof. Rosângela e depois professor Dailton. Tá, deixa eu pôr aqui para apresentar. Que acho que é os que vai dar para apresentar hoje, eu olhando pelo tempo, né? Acho que só Rosângela e professor Dailton. Acho que bora. Só um pouquinho. Deixa eu ver se tinha alguém que precisava apresentar hoje desse grupo. Deixa eu conferir agora, lá no... Se a gente for parar. Não, era só a prof. Patrícia e Isabela que precisava. Esse. Como?
Essa aqui, é a primeira. Está aparecendo, Ana? Sim, está aparecendo. Uhum. Posso ampliar aqui, né? Tá. Isso, ficou ampliado? Ficou. Tá. Então, o meu trabalho de implementação também foi feito com a Alexandra e a Andréia. Elas até apresentaram, não é assim muito diferente, né? Cada uma de nós fez adaptação dentro da nossa disciplina. Eu fiz, né, Cultura Maker, o jogo da roleta. Então, eu desenvolvi na turma do 3º ano de formação de docentes, que eu atuo, né, que é o meu padrão, e nessa turma eu trabalho 2 disciplinas. E o objetivo, né, desse jogo que eu desenvolvi era envolver os alunos no jogo da roleta, orientando-os a administrar o tempo, trabalhando, né, com questões sorteadas, raciocínio lógico, né, fazer com que eles sejam o protagonista ali naquele momento da atividade, com a participação de cada um, que eu envolvi a turma toda, são 32 alunos, né, inteirando, fazendo com que eles desenvolvam essa atividade. A minha disciplina mesmo, aí dentro da metodologia, eu dividi em 3 etapas. A disciplina que eu atuo com eles é a metodologia do ensino da matemática. E eu também sou professora deles da prática de formação, que é a parte do estágio mesmo, a teoria e a prática. Aí eu foquei na matemática no início, trabalhando os conteúdos, né, que eu trabalho a teoria da matemática e atividades práticas de conteúdos que eles têm que saber para trabalhar na sala com as crianças do ensino fundamental, né, até o 5º ano. Aí, enquanto eu estava encaminhando a confecção da roleta, eu fiquei, mas como que eu vou, quais as perguntas que eu vou colocar para eles responderem? Aí, o que eu fiz? Eu peguei a parte teórica da metodologia da matemática, né, porque a gente trabalha alguns textos também, e a parte prática mesmo, de conteúdos envolvendo fração, medidas e assim por diante. E ainda estava faltando alguma coisa, aí eu parei, pensei, falei, vamos continuar fazendo, enquanto isso, né, eu fui encaminhando. Daí eu dividi a turma em 4 grupos, isso na primeira etapa. Na segunda etapa, eu continuei com as 4 equipes, né? E aí, o que eu fiz? Nesse tempo, eu montei 3 tipos de pergunta. Um potinho com a pergunta de metodologia da matemática, um segundo potinho com pegadinhas, por exemplo, pegadinhas assim, não que fosse ofender alguém, pegadinhas assim, o que pesa mais, 1 quilo de pena ou 1 quilo de carne, por exemplo. E o terceiro potinho, eu direcionei para a parte prática e teórica dos estágios também, porque na disciplina do 3º ano, nós vimos muita coisa relacionada à criança da educação infantil, desde a família, o espaço, jogos, brincadeiras. Aí eu fiz essas 3 questões, matemática, pegadinhas e relacionado à parte prática e teórica lá que eles vão fazer no estágio. Aí a terceira etapa, né, é a etapa de colocar em prática. Então, eu coloquei lá, informei os alunos, né, que todos iriam participar, que começaria 2 equipes, um aluno de cada vez jogava o dado também, que eles confeccionaram. Quem saísse com o valor maior do dado, girava primeiro a roleta.
E a roleta, ela ficou em 3 cores, né? Vermelho, azul e verde. Aí, girava, pegava a perguntinha do potinho. Tinha um tempinho para responder. Se eles não conseguissem, o grupo ajudava. Se o grupo não conseguisse responder, passava para outra equipe. E assim sucessivamente, tá? E eu ministrando o tempo. E cada equipe, né, respeitava. E o engraçado, interessante, que no momento que ia lá um aluno pegar a perguntinha dentro do potinho, referente à cor, o silêncio pairava na sala, porque eles queriam saber qual era o tipo de pergunta, se eles sabiam responder, né? Então, assim, foi muito... a participação deles foram bem evidentes mesmo. Aí, aqui eu coloquei as fotos, né? Eles em grupos, montando com material reciclável também, pedi para eles trazerem, eles trouxeram bastante material. Vou passar rapidinho as fotos, né? Eles montando. Aqui também, ó. Aí eu falei errado, é o amarelo, o azul e o vermelho, as cores primárias que eles escreveram. E na roleta tem uma cor ali diferente, que se eles girassem, falava assim, passe a vez, ou gire novamente a roleta. Então, isso deixava eles bem atentos também. Aqui também, ainda confeccionando. Aí, a segunda etapa, ó, aqui os potinhos, eu até coloquei para vocês. Vocês viram que lá, uma das cores primárias é vermelha, só que eu não tinha o potinho vermelho. Eu até tentei procurar, não achei, mas eu coloquei o rosa, expliquei para eles que não tinha. Imprimi as perguntas, né? O rosa no papel rosa, as perguntas azuis no papel azul, né? E ali na frente da primeira foto está escrito, né? Pegadinhas, as perguntas referentes amarela é a disciplina de prática e a rosa, que representa o vermelho lá na roleta, é a metodologia da matemática. Aí aqui, né, algumas fotos na sala. Nesse dia eu convidei a pedagoga, ela veio, já vai ter uma foto dela, né? E as equipes, assim, participavam atentas, até destaquei a minha pedagoga, ela foi, né, assistir, mesmo com a semana da prova do SAEB, se preparando para a prova Paraná, o Se Liga, tudo isso, né, eu consegui a participação dela. Aí aqui mais fotos, e aqui, depois que acabou, numa outra aula, eu pedi para os alunos me mandarem pelo WhatsApp, aí eu fui dando print, né, da tela. Eu não coloquei de todos, né, mas também não vou ler todos. Ó, eu achei o jogo da roleta muito interessante, ele desenvolve a habilidade da matemática e também nos ajuda a revisar a matéria teórica que estudamos durante o ano. Aí, quando eu montei essas questõezinhas para eles responderem, eu já pensei também, né, já no Se Liga, porque eu comecei a semana passada com essa atividade para terminar, né, a semana, pegar o relato da pedagoga, porque a gente tem até a semana que vem. E essa semana, no dia que eu tenho aula com eles, eles tiveram a prova Paraná, então eu tinha que terminar a semana passada. Mas eu ainda vou continuar para eu passar por todas as questões, que já é, né, uma preparação do Se Liga, voltando com as disciplinas e nas próximas atividades que eu vou trabalhar semana que vem para fechar as notas, né? Semana que vem e na outra para a gente ir fazendo o fechamento das notas e as recuperações. Deixa eu só ler mais um aqui. Ai, cortou um pedacinho ali. A atividade que foi proposta pela professora foi interessante, uma experiência nova, já que faz algum tempo que não fazemos um jogo assim em grupo. O desenvolvimento é legal e animador, tendo perguntas que mexem com o nosso raciocínio e que, de certo modo, nos ajudando a raciocinar, fazendo a turma toda trabalhar juntas. E isso foi muito legal. Eles trabalharam juntos. Quando um não sabia, eles ficavam, o que nós vamos fazer? Aí passava a resposta para o grupo, todos se empenhavam em responder. Foi bem interessante.
Aqui outras, né? Gostei muito da atividade, foi divertida, desafiadora, além do contato que nós tivemos no grupo, tivemos que pensar um pouquinho para fazer a resolução dos problemas, porque algumas tinham que fazer alguns cálculos ali da matemática mesmo, relacionada, né, ao ensino fundamental 1. Aí aqui o feedback, que eu queria que ela fosse filmado, só que não na correria do colégio não deu tempo, mas só vou resumir aqui. Ela colocou atividade desenvolvida, promoveu motivação, interação, protagonismo por parte dos discentes, bem como a aprendizagem do conteúdo de modo dinâmico e reflexivo. Os alunos participaram com empenho, né, compartilharam um momento pedagógico acolhedor, foi respeitoso e de muito aprendizado. E aí, né, foi a fala dela. E os resultados que eu observei, né, foi a concentração, participação dos alunos, respeito, um grupo pelo outro, um aguardando o outro responder, para daí o grupo, se não conseguia, responder junto, o trabalho em equipe, a empatia, a solidariedade, um não tinha o material, eu tenho aqui, usa esse, né? Foi bem legal. A retomada de conteúdos que a gente voltou, eu fiz com que eles voltassem lá no trimestre passado, né? Que todo ano você vai trabalhando um conteúdo e um é continuação do outro. E a retomada e reforço dos conteúdos trabalhados. A autoavaliação, né? Eu destaco que a aprendizagem que adquiri aqui com todos os participantes, com a professora, né, as trocas de experiência, os desabafos que nós fizemos, né, nas atividades dos grupos ali, mas foi muito bom. E até coloquei, né, às vezes torna-se cansativo, repetitivo em alguns itens e assuntos, mas no final nós adquirimos novos conhecimentos, porque participamos de atividades que podemos complementar em nossas aulas no decorrer do ano letivo, e isso é muito interessante, né? Os bate-papos que nós tivemos, as atividades que nós realizamos. Me sinto sempre desafiada a colocar em prática as implementações, até confesso para vocês, né? Eu sempre acho que eu não vou dar conta de concluir, mas aí quando você coloca a mão na massa ali, a gente vê que a gente propõe, né, e vai encaminhando, orientando, e os alunos nos dão o retorno com a participação e a aprendizagem, né, e isso que é o mais importante. E concluindo, sempre busco novos aprendizados e levo-os para a sala de aula, desenvolvo com meus alunos com o objetivo de complementar sua aprendizagem através de motivação, dinâmica e os alunos sendo protagonistas de sua aprendizagem. Acho que é isso, professora. Se alguém quiser não entender ou quiser perguntar alguma coisa. Nossa, prof, parabéns. Como que a gente não vai entender? Você explicou minuciosamente todo o processo, como que você fez. Que bacana essa ideia de trazer o relato dos alunos em forma de print. Nunca tinha pensado nisso. Gostei, bem bacana essa parte, assim, não tinha visto nenhum cursista apresentando nesse formato, assim, os depoimentos. Ficou muito bacana mesmo, prof, seu relato. E agora, já que apresentaram as 3 profs do mesmo grupo, que é a Rosângela, a Alexandra e a Andréia, parabenizar esse grupo, porque toda vez que eu entrava, tinha os desabafos, igual elas falaram, né, no grupo, mas assim, olha um trio de professoras engajadas, assim, né, curiosas e tentando abrir coisas e conversando, assim, foi bem engajado esses encontros que vocês tiveram juntas, assim. Eu lembro, acho que era a prof. Andréia, né, que queria desistir. Um dia eu entrei lá, eu falei, meu Deus, ela falou aqui também, né? Agora ela já saiu. A gente tá falando dela, mas ela sabe o que a gente vai falar, porque ela falou também, né? Que ela tava chorando, que ela queria desistir. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu nesse grupo? Né? Porque quando eu cheguei lá, ela tava chorando. Né? Aí a gente foi, conversou. Eu acho que a Rosângela e a prof. Alexandra incentivaram ela bastante. Eu também, sim, Ana, tentei contribuir. No privado, eu mandei mensagem para a Alexandra e mandei mensagem para a Andréia. Eu falei, vocês não vão desistir, não vão me deixar sozinha. A gente vai junto. E, assim, no começo foi... Nossa, a gente estava... Nós 3. Foi o momento do desabafo mesmo. Nós 3 falaram, meu Deus, o que nós vamos fazer?
Aí, como diz, arregaçamos as mangas e deu tudo certo. Obrigada, professora. Sim, nossa, belo trabalho do trio. Eu tô falando especificamente desse trio porque é o único que já, né, do grupo, assim, que já apresentou as 3. Então, e interessante porque de todos os que apresentaram aqui, todos fizeram sobre cultura maker. Não sei os próximos agora que vão apresentar, né? Porque já estava conversando ali com alguns que estavam preocupados que não tinham feito jogo e não sei o que. Eu falei, calma, né? Esses grupos especificamente se deteram à elaboração de jogos. Daí tem o caso da professora Patrícia e da Maiara Agenda, então se baseou nisso, mas ninguém fugiu assim da proposta, né? Porque eu já olhei esses relatos de vocês previamente, antes das apresentações, então aqui ninguém fugiu. E novamente parabéns, prof. Rosângela, pelo belo trabalho. Professor Dailton, eu tô pensando que, pelo tempo, haveria a possibilidade de você apresentar não sei se você colocou segunda ou terça, que você pode participar? Eu acho que eu poderia na terça. Também não garanto muito que eu consiga, mas eu vou tentar na terça, então. Tá, você quer tentar nesse tempinho ou deixa para terça? O que você prefere? Bem rápido. Então fica à vontade, pode apresentar então. Então, já que o professor Dailton vai apresentar hoje, daí para nós não nos atrasarmos posterior a isso, aqueles 2 links que eu tinha comentado com vocês, que vocês preencheriam sobre a autoavaliação e avaliação do grupo, e a gente deixa então para vocês preencher no dia que vocês participarem, seja ele na segunda-feira ou na terça-feira. E aqueles que não puderem, né, que só participam hoje porque dão aula e tal, aí eu mando no grupo para posterior vocês responderem. Então, professor Dailton, fica à vontade. Bom, já está apresentando, né? Bom, o Dailton Miyamoto. Apresentei no Colégio Cívico-Militar da Moralina e Eleutério, ensino fundamental. E só que esqueci de colocar ali o NRE, que é de Jacarezinho. Aí o desafio que... O desafio que eu propus é trabalhar com o 6º ano. Eu fugi um pouco dos demais, eu acabei trabalhando a metodologia rotação por estações. Como eu sou professor de História, já estava trabalhando sobre um determinado tema, que era a Roma Antiga, né? E aí pedi para eles fazer um trabalho em cima da Roma Antiga para associar ao mundo atual. Aí, as partes que foram 5 aulas que eu utilizei para fazer isso. A primeira etapa foram as aulas expositivas, né, sobre a Roma Antiga. E aí eu separei os grupos, as estações, né? Cada estação elaborar uma atividade focando nas contribuições romanas para o mundo atual. Aí cada estação formularia uma atividade. Primeira estação, formular um jogo. Segunda estação, um desenho histórico. Terceira, organizar uma cruzadinha. E a quarta estação, um caça-palavras, com o tema sobre Roma. E aí, depois de um determinado tempo, eles começam a elaborar a atividade. E aí, passa para o outro grupo fazer. Seria uma outra estação que ia fazendo. E vão rotacionando essas atividades. Aí, finalizando ali, né, na quinta etapa, os alunos vão socializando as conclusões das atividades. Nem todos conseguem concluir tudo de uma vez só, né, mas nessa rotação, eles vão socializando o que eles conseguiram fazer. E aqui as evidências, né, quando eles começaram a fazer, só que depois tem a rotação deles, trabalhando, cada um fazendo uma atividade. Aí tem um depoimento que eu peguei bem rapidinho, não sei se vou conseguir rodar isso aqui, mas já tinha até colocado um quadro para eles. Vamos ver se vai rodar. Opa. É legal a gente fazer esse trabalho, porque a gente pode
tem um outro Caimã. Esse é uma figurinha. Esse é uma figura. Resultados alcançados, né? Os resultados da aplicação da metodologia rotação por estação foram satisfatórios, pois os alunos relataram que foi uma forma diferente de aprendizado e, ao mesmo tempo, conseguem ter uma noção diversa sobre o mesmo tema, né? Ganhando e ampliando conhecimento. Além dos alunos conseguirem observar que todos têm ideia diferente sobre o mesmo assunto, isso é importante porque eles começam a olhar do ponto de vista, né? Eles começam a se situar que cada um pensa diferente do outro. Isso é bastante bem legal, né? E a questão da autoavaliação, né? Trabalhar com sexto ano não é fácil, né? Porque é um trabalho diferenciado com aluno em grupo, né? Nem sempre a tarefa é fácil, principalmente sexto ano, que eles são bem agitados. E ela apresenta uma certa defasagem nessa turma. Mas o trabalho desenvolvido foi satisfatório, houve um engajamento dos alunos, proporcionando um resultado positivo da proposta. Mas cada desafio vencido incentiva a continuar com as inovações, também retomar as metodologias praticadas. Trabalhar com sexto ano realmente é um desafio, porque eles são muito agitados, e essa turma que eu trabalhei, ela tem uma certa defasagem. Pegaram o período da pandemia, e a gente tem que conduzir eles, na verdade, né? Aí eu ia sugerindo as atividades e acompanhando eles, e aí eu quase que desenvolvendo junto com eles as atividades. Isso foi bem satisfatório, foi bem legal, eles gostaram da atividade, e é uma sugestão agora para esse final de ano também, para eles elaborarem, fazer esse tipo de atividade, e eles acabam gostando até da atividade. Eles trabalham, eles conseguem ver que um grupo, né, pensa diferente do outro. Isso que é o mais importante, que eu achei bem legal essa parte. Acho que é isso aí que eu consegui fazer. Foi essas 4 aulas, que esse final de ano está bem corrido, mas é o que eu consegui apresentar. É isso aí. Ótimo, obrigada, professor. É legal que o professor vem fechando com chave de ouro, né? Porque todas as professoras que apresentaram até então era Cultura Maker, e aí ele vem com a outra metodologia, né? Que foi apresentada em segundo momento, a rotação por estações. Olha, eu achei bem desafiador você trabalhar com o sexto ano, né? Assim, pelo fato que, igual você comentou, dificuldade de aprendizagem. Provavelmente você é um dos primeiros professores, imagino, que esteja trabalhando com essa metodologia, essa pegada diferente, né? Deles irem por rotações. Então, foi bem desafiador nesse sentido. Mas acho que surtiu vários frutos, né? Pelo fato... não deu para ouvir muito bem o relato, mas eu já assisti previamente. Mas eles falam rapidinhos, né? Eu achei até legal, porque eu imaginando os meus sextos anos, acho que eles não teriam coragem de gravar vídeo. Então, os da turma do professor já estão mais evoluídos neste ponto, mesmo que falaram rapidinho, né, mas eles conseguiram até fazer gravação. Bem legal. Parabéns, professor. Mas eu gosto de trabalhar com o sexto ano. Faz muito tempo, é um desafio, mas sempre gostei de trabalhar com o sexto ano. Parece que tem mais retorno. Tem esse fato também, né? Porque eles são mais empolgados, assim, para eles tudo é novo, eles estão entrando no ensino fundamental, então o que se propõe, eles fazem, né? Mediante dificuldade, mas eles fazem. Então foi bacana, professor. Parabéns pela implementação. Esse ano só tive uma turma, mas eu cheguei a trabalhar com 6 turmas de sextos. Sim. É isso aí. Ótimo. Então, deu certo para apresentar quem precisava. Para os demais, então, ficou aqui na minha lista, tem a prof. Ana Flávia, professora Daiane, professora Lucimara, professora Marta, as duas prof. Valéria e a prof. Zélia, tá? Colocaram aqui nas mensagens parabenizando o professor e por todos que apresentaram. Até eu nem cheguei a olhar, tinha vários comentários aqui de outros professores, né, no trabalho dos demais cursistas, mas depois vocês dão uma olhadinha aqui no chat também. Então, acho que de maneira geral a gente consegue concluir esse primeiro momento de implementações, assim, de maneira, né, dinâmica. Todos os que a gente se propôs a apresentar deu tempo. A princípio ficou a metade para a semana que vem, então vocês sabem mais ou menos que o tempo é esse.
5, 10 minutinhos, assim, para cada um, acho que é o tempo necessário, né, para apresentar. Desses que já apresentaram hoje, na sexta mesmo, acho que eu já consigo, então, lançar essas notas. A princípio, desses que apresentaram, ninguém vai ter problema com nota, todos ali conseguiram a média acima de 70. Dos planos eu já tinha lançado a nota, né, então só faltava dos relatos. Os 2 links que eu comentei que vocês iriam preencher, então a gente faz na semana que vem, para não ficar muito em cima do horário e a gente acabar em cima. Já que eu tenho também um outro grupo agora que começa logo em seguida do de vocês, tá? Então, vou tirar nossa foto e aí nos vemos daí segunda e terça, naqueles 6h30, né? Conforme a disponibilidade de vocês. Então, vamos lá para a foto. 1, 2, 3 e foi! Ótimo, então agradeço este penúltimo encontro e essa persistência de vocês. Semana que vem, então, finalizamos o grupo, se tudo der certo, e vai dar, né? Então, o que vocês precisarem de mim, me mandem mensagem, né? Boa semana para vocês, então até semana que vem. Tchau, tchau para todos. Boa noite. Bom descanso. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.